E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Enes, estudante de Engenharia Civil. Eu estou trazendo para vocês hoje um vídeo de cálculo de reações de uma estrutura com cargas distribuídas em formato de duas figuras geométricas. Eu espero que vocês gostem, curtam e compartilhem esse vídeo e venham comigo acompanhar a solução deste problema, beleza? Vamos ler juntos o enunciado dessa questão. Determine as reações de apoio da estrutura abaixo. Eu tenho duas figuras geométricas aqui, né? A gente consegue separar essa figura em duas figuras geométricas. A gente pode separar nesse triângulo aqui formado, que eu vou chamar de figura 1, e nesse retângulo formado, que eu vou chamar de figura 2. Pessoal, quando a gente tem uma carga distribuída ao longo de uma figura geométrica conhecida, né? Por exemplo, eu tenho uma carga aqui distribuída no formato de uma figura triangular. Essa carga distribuída vai ser numericamente igual à área dessa minha figura. Aqui eu chamei de figura 1. Então, essa força distribuída ao longo dessa minha figura geométrica vai ser numericamente igual à área dessa figura. Assim como também eu tenho um retângulo aqui que eu chamei de figura 2. Essa força distribuída ao longo desse retângulo vai ser numericamente igual à área dessa figura, beleza? E também a gente vai localizar essa força no centroide de cada figura, né? E como que a gente localiza o centroide dessas figuras? A gente agora precisa calcular o centroide das nossas figuras, ou seja, o centro geométrico das nossas figuras. Vamos começar pelo retângulo. A gente vai ter um retângulo qualquer aqui. Comprimento B e altura H, beleza? Para a gente achar um centro geométrico de um retângulo, a gente traça duas diagonais. E no ponto de intersecção dessas duas diagonais do nosso retângulo é o nosso centro geométrico. Ou seja, vai ser metade de B, né? B sobre 2, e metade de H, né? H sobre 2. Esse valor aqui seria H sobre 2, beleza? É assim que a gente encontra o centro geométrico de um retângulo. E agora, para calcular o centro geométrico de um triângulo, é um pouco mais complicado porque a gente precisa lembrar de um conceito da geometria, que é o conceito de baricentro, né? O que é o baricentro de um triângulo? É o ponto de encontro das medianas de um triângulo, né? Como a gente faz isso? A gente pega os vértices do nosso triângulo e leva até o lado oposto do triângulo, só que na metade. A gente tem três vértices em um triângulo. Por exemplo, a gente tem esse vértice aqui. A gente vai traçar até o lado oposto desse vértice. Vamos supor que aqui seja a metade desse lado. Agora a gente pega um outro vértice, traça até o segmento oposto do lado dele, e a gente tem esse outro vértice e traça até esse segmento oposto. E no ponto de encontro, né? Vou fazer de outra cor aqui. Aqui seria o ponto do baricentro do nosso triângulo, né? E esse baricentro, ele está sempre a 1/3 da nossa base, né? E a 1/3 da nossa altura, beleza? Esse valor de 1/3 a gente consegue encontrar pelo cálculo de uma integral, né? Mas eu não vou demonstrar por integral, estou trazendo apenas o conceito, né? Porque esse valor é tabelado, ele é dado, e a gente conhece que é 1/3 da base e 1/3 da altura, o valor da figura geométrica, quando se trata de um triângulo, beleza? Então, ciente disso, sabendo que a força distribuída ao longo de figura geométrica é igual numericamente à área, a gente conhece os centroides dessas nossas figuras, a gente precisa de mais dois conceitos importantes, né? Quais as condições de equilíbrio de um corpo? As condições de equilíbrio de um corpo, as leis que regem isso, vêm das leis da estática, né? Que diz que o somatório das forças em x e que também o somatório das forças em y, assim como o somatório das forças em z, precisa ser igual a zero, e assim também como somatório de momentos, né? Em x
em Y e também em Z. Tendo essas propriedades satisfeitas, o nosso corpo está em equilíbrio estático, né? E essas leis vêm da estática, beleza? Para que o nosso corpo fique em equilíbrio, o somatório das forças que atuam sobre esse corpo em x, em y, em z tem que ser igual a zero, assim como também os momentos que atuam em x, em y, em z precisam ser igual a zero para que o nosso corpo satisfaça a condição de equilíbrio estático, beleza? E por último, pessoal, o último conceito que precisamos para poder resolver esse exercício é saber os tipos de apoio que estão vinculados na nossa estrutura. Temos apoio de primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. O apoio de primeiro gênero seria esse apoio móvel ou rolete. O que diz esse apoio de primeiro gênero? Ele permite a movimentação livre no eixo horizontal, mas ele vai ter uma reação de apoio no sentido vertical, que é esse V que está ilustrado na figura, beleza? Por quê? Da onde vem esse V? A viga ela tem o seu próprio peso e ela está sobre esse apoio. A terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação. Então, como eu tenho uma força nesse sentido negativo do eixo Y, eu vou ter uma reação no sentido positivo que chamamos de V, beleza? Então, esse é o apoio de primeiro gênero. Então, agora vamos falar do apoio fixo ou apoio de segundo gênero. É um apoio que ele vai restringir o movimento tanto na vertical quanto na horizontal, mas ele vai ter a liberdade de ter rotação. Esse é o apoio de segundo gênero. A gente não consegue mais locomover, né, diferente do primeiro gênero, no sentido horizontal, né? Essa viga não locomove e também ela não pode ser locomovida para cima, né? Porque ela está presa num apoio de segundo gênero. E por último, o apoio de terceiro gênero, que é o caso desse nosso exercício que estamos resolvendo, é quando temos a restrição tanto no sentido vertical quanto no horizontal. Então a gente vai ter duas reações, mas também a gente agora tem a nossa viga engastada, né, que é o famoso engaste, apoio de terceiro gênero, e ela também não vai ter rotação. E por isso ela vai ter três reações agora, né, o apoio de terceiro gênero, tanto na vertical quanto na horizontal, mas agora um momento, né? Se temos uma carga distribuída nesse sentido, a nossa viga tende a rotacionar no sentido anti-horário. Então, por isso, a gente vai ter um momento, uma reação de momento no sentido horário, beleza? E é assim que funciona o apoio de terceiro gênero. Então, vamos recapitular. O apoio de primeiro gênero restringe a movimentação em um sentido, ou seja, só tem uma reação de apoio, mas tem a liberdade de transladar no sentido horizontal. Apoio fixo ou apoio de segundo gênero, duas reações de apoio, né? Horizontal e vertical. Não pode se locomover nem na horizontal nem na vertical, mas tem a liberdade do momento. O apoio de terceiro gênero tem três reações, né? Não pode rotacionar, e não pode se locomover nem na horizontal e nem na vertical. Pessoal, ciente desses conceitos, agora que a gente sabe quais são os tipos de apoio que podem ser vinculados a uma estrutura, a gente aprendeu a calcular o centroide das nossas figuras geométricas que estão neste nosso exemplo. A gente também sabe que a área da figura geométrica é numericamente igual à força que está distribuída sobre essa figura. Somos capazes de resolver a nossa questão com as equações da estática, beleza? Então a gente precisa calcular a área da nossa figura, né? Para a gente saber quais são as nossas forças F1 e F2, né? A gente vai separar em duas figuras, essa nossa figura 1, essa nossa figura 2. Vamos calcular a área 1 da nossa figura, que é um triângulo. A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Quem é a nossa base? A nossa base é esse vão de 6 metros. Então, é 6 vezes a nossa altura. Se tudo isso é 6, isso aqui é 2, então 2 mais x tem que ser igual a 6. Então, esse x só pode ser igual a 4, beleza? Que é a nossa altura do triângulo, 6 vezes 4 sobre 2. Isso vai ser numericamente igual a essa força de 6 kN por metro distribuída sobre esse triângulo, beleza? Então, essa vai ser a nossa F2 que a gente vai achar. Então, isso vai ser 6. Eu vou dividir por 2 aqui. 6 vezes 2 vai ser 12 metros quadrados da área desse triângulo, que numericamente é igual a nossa F2. Então, vai ser 12 quilonewtons, beleza? F2, 12 quilonewtons. Vamos anotar aqui, ó, 12 quilonewtons. Então, vamos achar agora a área 2 da nossa figura,
que é o nosso retângulo. Área 2. Área de um retângulo é base vezes altura. Quem é essa base desse retângulo todo aqui? Esse vão de 10 metros, então é 10 vezes a altura. Quem é a altura desse retângulo formado? É 2 vezes 2. Isso vai ser 20 metros quadrados, que é numericamente igual a F1, então vai ser 20 quilonewtons, beleza? F1 são 20 quilonewtons. E claro que essas forças estão localizadas no centroide da nossa figura. A gente pode fazer o nosso DCL para a gente conseguir representar como as forças estão na nossa figura. Então vamos fazer aqui o nosso DCL. A gente tem aqui o ponto A, essa é a nossa origem. Eu adotei aqui como eixo X, aqui o eixo Y, então está positivo nesse sentido. Beleza? A gente vai ter aqui o nosso triângulo e aqui o nosso retângulo. Essa F1, que é a força do nosso retângulo, ela está distribuída no centroide do retângulo, né? Esse vão aqui é 10 metros, então vai estar a metade como havíamos calculado anteriormente. Então vai ser 5 metros aqui, a minha F1 está localizada nesse sentido aqui, né? Essa é minha F1. Vou colocar de vermelho. Essa é minha F1, beleza? E o nosso triângulo, a gente calculou também, viu que é 1/3 da base, o baricentro do triângulo. Então, a nossa F2 vai estar 1/3 da base, 1/3 de 6. 6 vezes 1/3 é 6 sobre 3, que é igual a 2 metros. Então, vai estar a 2 metros do nosso triângulo, beleza? Aqui é a nossa F2. 2 metros. E também a gente vai ter as nossas reações, que sabemos que, por ser um apoio de terceiro gênero, ele vai ter uma reação no sentido vertical, no sentido horizontal e também uma reação de momento. Como essas forças que estão distribuídas sobre a nossa viga estão nesse sentido, ela tende a causar um momento, né, um torque no sentido anti-horário. E a nossa reação vai ser no sentido horário para que haja o equilíbrio, beleza? Então é isso que vamos estar calculando e mostrando para vocês, ok? Então vamos também desenhar as nossas reações. A gente vai ter uma reação horizontal, eu vou chamar de HA. Vai ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VA. E o nosso momento aqui, né? Nosso momento aqui, chamar de M, neste sentido horário para se equilibrar com o momento que essas forças causam no sentido anti-horário, beleza? Ciente disso, a gente pode partir para as equações da estática que diz que o somatório das forças em X tem que ser igual a zero, em Y, em Z, e o somatório de momentos também, que está atuando sobre a nossa estrutura, precisa ser igual a zero. Somatório das forças em X, quanto que é? Quem são as forças que atuam em X? As forças que atuam em X é apenas a nossa reação HA. O somatório tem que ser igual a zero, então o nosso HA é zero. Então a gente já tem uma reação. Agora a gente vamos analisar o somatório das forças em Y, que tem que ser igual a zero. Quem são as forças que estão atuando em Y? Em Y nós temos VA, F2 e F1. Mas note que F2 e F1 vai ser negativa porque eu adotei o meu eixo positivo para cima, né? Então ela vai ter um valor numérico negativo. Então vai ser menos F2, quanto que é F2? F2 é menos 12, então vai ser menos 12, né? F2 é 12 kN, mas vai ser menos 12. Então, menos 12, menos 20 de F1, mais VA, tem que ser igual a zero, né? São as únicas forças que estão atuando no sentido vertical. Então, nosso VA é igual a 32 quilonewtons. Achamos outra reação e agora a gente precisa calcular a reação desse momento. Então, a gente pode calcular o momento
no ponto A. Então a gente vai calcular o momento no ponto A e ele precisa ser igual a zero. Se o nosso corpo rígido ele está em equilíbrio estático, o momento em qualquer ponto precisa ser igual a zero. Eu escolhi adotar um momento para ser calculado no ponto A porque temos duas reações e eu vou escolher adotar esse momento no ponto A, beleza? Para que a gente elimine essas duas reações, né? Porque se eu estou calculando o momento no ponto A, essas duas reações elas não causam momento, beleza? Então facilita, né, os cálculos. Então quem vai causar o momento aqui no ponto A vai ser a força F2, F1 e esse momento que já é o próprio momento da reação por ser um apoio de terceiro gênero, beleza? E vamos adotar o sentido do momento no sentido anti-horário como positivo. Então, F2 ela vai causar um momento no sentido anti-horário, assim como F1. E o momento, aquele M, vai ser negativo porque está no sentido horário. Então, vamos adotar e ser coerente com estes sinais que adotamos, beleza? Então, quem vai causar momento em A? F2, qual o braço de alavanca? É 2 metros, então vai ser F2 positivo vezes 2, mais a nossa F1, né, que eu apaguei aqui, não sei porquê. F1, quem é a alavanca de F1? 5 metros, vezes 5, menos M, né? E isso tem que ser igual a zero. Então, galera, o nosso momento, que é essa reação que queremos calcular, esse momento vai ser igual a, quem é a nossa F2? Menos 12 vezes 2, mais menos 20, né? Menos 20 vezes 5. Então, o nosso momento, ele vai ser a menos 24 menos 100, que é igual a menos 124 quilonewtons vezes metro, beleza? E esse é o nosso momento e faz sentido o sinal negativo, porque adotamos o sentido positivo de momento no sentido anti-horário. E esse foi o vídeo, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução, passo a passo deste exercício do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, um cálculo de uma via em balanço, e a gente precisou calcular as reações com as questões do equilíbrio da estática, mas a gente também precisou achar as forças distribuídas dentro de uma figura geométrica, e para isso a gente precisou calcular o centroide de uma figura. Foi uma resolução bem completa. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha com todos os seus amigos e até a próxima. Valeu!